Amém. Jesus é o Senhor. Amados irmãos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E você que nos assiste, seja bem-vindo também. É um prazer tê-lo aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema geral, o coração da Bíblia, né? E antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui. Bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor Jesus, nós queremos nessa noite louvar e engrandecer o teu nome e dizer que diante de ti, Senhor, nada somos. Somos apenas uma voz que clama. Precisamos de ti, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, inspira-nos com teu Espírito Santo. Fala ao coração de cada pessoa que está nos assistindo nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Em mensagens anteriores, nós vimos que nós estamos enfatizando, né, o coração da Bíblia, e nesse coração da Bíblia tem 5 epístolas escritas por Paulo, o apóstolo, que elas são consideradas o coração da Bíblia. São elas Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 5 epístolas de Paulo, ela tem um papel e um lugar especial na Bíblia, né? Porque elas enfatizam muito a economia de Deus, que é o plano de Deus neotestamentário, no Novo Testamento. E nós vimos que essas mensagens, essas epístolas de Paulo, elas, na verdade, elas abordam, elas enfatizam que nós não podemos desistir das pessoas por causa de filosofias, por causa de cultura, né? Coisas que tinham invadido a igreja naquele período, naquela época, né? A igreja ela foi influenciada pelo chamado gnosticismo, né? Que é a mistura do espiritual com a cultura grega. E foi também influenciada pela filosofia grega. E tudo isso, né? Tudo isso, isso trouxe transtornos e problemas para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ao escrever essas epístolas, Paulo tenta corrigir esse desvio da igreja, né, esse desvio da igreja e trazer a igreja para o curso normal da palavra de Deus. Então, nós vemos que Paulo, ele, ao tratar com essa situação, ele enfatiza muito a questão da justificação pela fé. Isso ele faz na Epístola aos Romanos, assim como ele fala também aos Gálatas, né? Paulo tenta a justificação pela fé. Por quê? Porque a questão da justificação pela fé, que é o que nós vamos enfatizar a partir de agora, nas mensagens, série de mensagens que vão seguir, né? Eu vou dar apenas uma introdução na questão da justificação pela fé, mas na semana que vem entraremos mais nessa questão da justificação pela fé. Paulo ele enfatiza a justificação pela fé, porque a justificação pela fé, ela é a fundamentação da nossa vida cristã, né? Sem ter uma noção, uma visão clara do que é a justificação pela fé, nós não temos como prosseguir na nossa vida cristã. Ou seja, o que as igrejas naquela época precisavam era de um fundamento, um firme fundamento, uma base sólida, para não ser distraído com genealogia sem fim, com fábulas, né? com essas coisas do gnosticismo, né? Do fundamentalismo, né? Tradicional, né? Até mesmo do Antigo Testamento, que também estava influenciando o Novo Testamento na questão já da graça de Deus, saindo as coisas da lei, dos estatutos, das ordenanças, também estavam se trazendo também para a experiência do Novo Testamento, onde já não cabia mais muitas dessas coisas. Então, tudo isso Paulo teve que ajudar a igreja, né? Ajudar a igreja. Então, com respeito a essa justificação pela fé, nós precisamos ver que por que o homem precisa ser justificado pela fé? Porque lá em Gênesis o homem caiu. Tem uma passagem aqui em Romanos, vamos abrir aqui nossa Bíblia, em Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, vamos ler os versículos
de 21 a 24. Romanos 3, versículos de 21 até o versículo 24. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus deixa bem claro que todos pecaram, né? Como diz o versículo 23, e carecem da glória de Deus. E o versículo 22 ainda fala que é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a justificação é algo pela fé, não é pelas palavras filosóficas, não são pelas boas obras, nada disso. Mas a justificação é pela fé em Cristo, ou seja, a maneira do homem ser justificado não é uma coisa que o homem que estabelece. Eu vou ser justificado porque eu faço isso, aquilo, não. A justificação tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A justificação é por fé, né? Por fé. Deus estabeleceu uma maneira e um caminho para o homem ser justificado diante dele, diante de Deus. Então, o início, por que o homem precisa ser justificado? Porque no início, lá em Adão, o homem caiu, né? Adão pecou, desobedeceu a Deus e, contrariando aquilo que Deus tinha estabelecido para eles, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, então, ao fazer isso, o mal entrou no homem, né? O pecado entrou no homem. E lá em Adão, então, todos nós herdamos esse legado de Adão, né? do velho Adão, né? Temos esse legado, né? Então, a desobediência, né? Ela fez com que o pecado entrasse no mundo, né? O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, que foi Adão, né? E mais tarde nós vamos ver também que a graça veio por um homem, Cristo. Então, o homem, ao pecar, ao desobedecer, ele então se torna injusto diante de Deus, né? O homem não tem mais justiça, perdeu a sua justiça. Tanto é que Deus, então, expulsa Adão do jardim do Éden, né? E ele passa, então, a viver agora não mais naquele lugar que Deus havia preparado para ele estar ali, naquele lugar onde ele tinha ali a presença de Deus e a glória de Deus. E aí nós vemos que Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, está vendo? Então a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, todos nós viemos de uma só origem, né? Lá do início da criação do homem. Todos nós viemos dessa mesma origem. Se essa origem pecou, então a contaminação ela é no DNA, né? Vamos dizer, DNA espiritual do ser humano. Ou seja, todo homem descende de Adão, tem o DNA do pecado em si. Não tem como tirar. Ninguém quer ser invejoso, ninguém quer ser arrogante, ninguém quer ser homicida, né? Mas ninguém quer ser invejoso, mas todavia o homem não consegue se libertar desses males, né? É uma coisa que está inerente à natureza humana, assim como outros até pior. Então, na verdade, isso só prova de que nós recebemos esse legado de Adão, né? Então, o homem, ele agora precisa ser justificado. E como eu falei, a justificação é Deus quem estabelece a maneira de justificar. E a justificação é pela fé e não por obras, né? Não por obras da lei, não por caridade, nada disso. Romanos capítulo 3, vamos ler o versículo 28 de Romanos 3, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, não é pelas obras da lei que o homem vai ser justificado, mas o homem é justificado pela fé. Não é uma questão de dizer, eu sou bom pai de família, eu sou boa dona de casa, boa esposa, sou um marido
fiel, sou uma mulher fiel, né? Faço caridade às pessoas. Não é você que escolhe a maneira de ser justificado. A maneira é a maneira de Deus. É a maneira que Deus já deu para o homem através das Escrituras Sagradas. Então, a justificação é pela fé em Cristo. Não é por obras, né? Vemos que o homem natural, né, ele gosta muito de fazer obras, né? As pessoas gostam de fazer obras, caridade, achando que essas caridades, essas obras vai fazer com que ele seja melhorado, né? Mas é ilusão, né? É ilusão. O que é que fala aqui vamos ver aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia fala claramente, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não depende de você, é dom de Deus, né? Não depende de obras, para que ninguém se glorie. Então, a pessoa vai dizer assim, eu estou salvo porque eu fiz muitas obras, fiz muita caridade, fiz muito bem às pessoas. Então, a glória será dessa pessoa, né? Eu mereço, né? Eu mereço ser feliz, né? Eu mereço porque eu fiz tanta caridade, tanto isso, tanto aquilo. E aquele que não pôde fazer caridade, né? Ou aquele que foi mal, até mesmo teve na sua vida, ele fez mais mal do que bem, mas chegou uma hora que ele precisa ter uma oportunidade de se arrepender, né? E realmente ter acesso também à salvação, receber a salvação, né? Então, não é por obras, né? Para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, o homem é justificado pela fé e não pela obra. E aí, então, nós vemos que Deus, a intenção de Deus, o coração de Deus, não era nem dar lei para o homem seguir a lei. Assim, mas no Antigo Testamento os homens viviam debaixo da lei de Deus e era isso que salvava o homem, né? Debaixo da lei, dos mandamentos, das ordenanças e tal. Claro, no Antigo Testamento Cristo ainda não tinha vindo, né? Então Deus tinha uma maneira de justificar o homem. Por isso que eu digo, a justificação não é de acordo com a nossa maneira, é a maneira de Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha uma maneira de justificar o homem, nós vamos ver já agora, daqui a pouco. Mas no Novo Testamento, que é a nova aliança, de Cristo para cá, que é o novo pacto, Deus estabeleceu uma nova maneira. Então, em Êxodo, vamos lá ver a antiga maneira. Em Êxodo, capítulo 19, Êxodo 19, versículo 4, vamos ler do 4 a 6, diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, foi isso que Deus falou para Moisés, e Deus queria que o povo fosse um reino de sacerdote. Essa era a intenção original de Deus, que o homem fosse, o povo de Deus, servisse a Deus como um reino de sacerdócio. O homem fosse um sacerdote para Deus. O sacerdote, ele tem duas funções. Primeiro, ele leva o homem até Deus, e depois ele traz Deus até o homem. Então, Deus queria realmente que ele pudesse estar ali, o povo servindo a Deus, o povo levando os homens a Deus, né? O povo de Israel levando a Deus e também trazendo Deus para o homem, ou seja, seria uma comunhão. Aquela comunhão que o homem perdeu lá em Adão, quando ele foi expulso do Jardim do Éden, né? Deus está querendo, na verdade, restaurar essa comunhão. Adão, quando perdeu a presença de Deus, ele se escondeu de Deus. Você vê que o pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Ele separa o homem de Deus, né? Então, o que acontece é que
Adão ali se escondeu de Deus. E o povo de Israel aqui, Deus estava querendo que ter um povo que fosse assim um reino de sacerdote, todo mundo ali servindo ao Senhor. E aí no versículo 8 de Êxodo, capítulo 19, o Senhor ainda fala assim: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, talvez o povo achou que fazer a vontade de Deus era cumprir tudo que Deus mandasse, né? Eles queriam, quando Moisés relatou a palavra ao povo, que Deus queria ter um reino de sacerdote, eles falaram: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Mas, infelizmente, o povo de Israel ele não conhecia a si mesmo, né? Ele não conhecia a natureza humana dele, né? Então, eles queriam, na verdade, agradar a Deus por meio da sua força, por meio da sua capacidade. É naquele princípio de Caim, né? Caim e Abel. Abel serviu a Deus à maneira de Deus, mas Caim ele se esforçou, ele labutou, ele se esforçou, fez do melhor, arou a terra e ofereceu fruto do seu esforço para Deus, né? E não da sua comunhão. Então Deus não se agradou da oferta dele, mas se agradou da oferta de Abel. Então isso levou mais tarde Caim a se apartar de Deus também e matar até seu irmão. Bom, nós vemos que o homem a todo tempo está querendo fazer alguma coisa para Deus, né? Está querendo fazer obras, está querendo fazer caridade, está querendo fazer coisas, pensando em eu, através de fazer isso, vai ser a minha maneira de ser justificado. Deus vai se lembrar de mim, eu vou agradar a Deus fazendo essas coisas, né? Então, as pessoas, em geral, muitas pessoas pensam dessa maneira. Mas o que é que nós vemos, né? Nós vemos que Deus, então, ele dá ao povo de Israel os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, na verdade, ele mostra os atributos divinos de Deus e a condição, expõe a condição caída do homem. Ou seja, os 10 mandamentos, Deus sabia que o povo não seria capaz de cumprir, mas Deus deu os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, ele expressa quem Deus é. Ele expressa a divindade de Deus. Ele expressa a natureza de Deus. E, ao homem não conseguir cumprir os 10 mandamentos no seu esforço natural, como ele falou, tudo o que o Senhor falou faremos, ele vê a limitação dele, a incapacidade dele. E Deus queria mostrar ao homem a sua incapacidade. Porque, na verdade, o que Deus queria é que o homem estivesse na dependência de Deus e não fazendo algo para Deus, como ele falou. Tudo que o Senhor falar, faremos. Isso não agradou o coração de Deus, né? Antes de fazer, né, Deus quer que o homem dependa do próprio Deus. Então, Deus aí já estabelece para que Moisés faça o tabernáculo. Em Êxodo 25, Deus pede a Moisés para que ele construir o tabernáculo, que o tabernáculo era um lugar, né, onde o povo de Israel ele teria aquele tabernáculo como centro, né, da presença de Deus. Na verdade, o tabernáculo ele já demonstra a intenção de Deus de estar perto do homem, né? Deus queria realmente estar perto do homem, né? Deus não queria que o homem se esforçasse, né? Mas Deus queria estar no meio deles, ajudando eles, né? Queria eles como reino de sacerdote ali servindo junto com Deus e Deus realizando por meio dele. Quando eles saíram lá do Egito, eles fizeram alguma coisa, alguma força, algum esforço? Não. Moisés clamou a Deus e Deus agia, né? O povo buscava a Deus, o povo se voltou mais para Deus, o povo clamou a Deus, né? E Deus ouviu. E, através daquelas pragas que foi acontecendo, o povo saiu do Egito sem fazer nenhum esforço. É isso que Deus quer. Deus quer isso de mim, quer isso de você. Quer que sirvamos a Deus em novidade de vida. Servir a Deus não na caducidade da letra, não por meio de obras sem Deus, né? Não é fazer obras para Deus, mas sem Deus. Porque naquele dia o Senhor Jesus vai falar assim para algumas pessoas, né? Alguns virão em nome do Senhor. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Por quê? Muitas pessoas fizeram isso, mas qual foi o interesse dela, né? Qual foi o interesse dessas pessoas?
usou o nome de Deus, usou o nome de Cristo, sim, Cristo cura, Cristo liberta as pessoas. Mas qual a intenção de quem está à frente disso? Será que a intenção realmente é fazer o bem às pessoas ou ter algum proveito, ou usar a piedade como fonte de lucro? Então, cada um vai responder diante de Deus, não é verdade? Então, muitos naquele dia virão, em teu nome eu fiz isso, em teu nome fiz aquilo. E por que Jesus vai dizer para essa pessoa, maldito não vos conheço? Aí muitos dizem assim, são pessoas que não tinham Jesus, que não eram cristãs, não eram convertidas, e fez, não. Incrédulo não sai por aí fazendo obras, né? Fazendo curas, libertação, não sai por aí. Realmente eram pessoas que conheciam Cristo, mas que, infelizmente, usou, né, de maneira errada aquele dom, aquilo que Deus deu. Então, nós não podemos jamais achar que é as obras que vão nos engrandecer diante do Senhor, né? Que nós precisamos reatar a nossa íntima comunhão com Deus, estar na sua presença, e que o nosso serviço a Deus parta dessa intimidade com Deus. Moisés, ele subia ao monte, ele contemplava a face do Senhor e ele não fazia nada. O Senhor falava com ele face a face, ele descia ali transpirando, expressando a glória de Deus, e ali ele falava, transmitia para o povo e as coisas aconteciam. E toda dúvida, e toda situação que Moisés estava, que Moisés não conseguia resolver, Moisés ia buscar o Senhor. Senhor, o que é que eu faço aqui? Né? Quando as filhas de Zelofeade, 5 mulheres, procurou Moisés para dizer, meu pai morreu, não tínhamos irmão, não deixou nenhum irmão, sexo masculino, não deixou. E agora, já que, né, a herança do pai passa para o filho, meu pai não teve filho, nós vamos ficar sem herança? Então foi o que Moisés falou. Moisés podia dizer, não, a lei diz que vocês não vão ter direito a nada, então vocês não têm. Não, embora a lei até dissesse isso, Moisés foi consultar o Senhor. Moisés era alguém que andava em comunhão com Deus, não fazia nada sem a vontade de Deus. E aí o Senhor abriu um parêntese para que elas recebessem a herança. Você veja como é importante o homem estar na presença de Deus, o líder estar na presença de Deus e buscar não os seus próprios interesses, mas os interesses de Deus, né? É como Paulo fala, né? Que ele estava todo o tempo servindo ao Senhor, né? Não se preocupando com ele, mas preocupado com a igreja de Deus, com a edificação do corpo de Cristo, né? É ter um coração puro, né? Um coração limpo e puro. Então, nós vemos que o tabernáculo foi erigido, né, porque Deus queria estar junto com o homem. Ainda em Êxodo, capítulo 25, né, versículo 8, diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aqui está falando do tabernáculo, não vou ler, por isso que eu não li todo o versículo, li logo esse que enfatiza isso, que o Senhor fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Então, a intenção de Deus sempre é essa, sempre é habitar no meio do homem, sempre é estar com o homem. Quando Adão pecou, Deus procurou Adão, Adão, onde estás? Né? E Adão falou, eu me escondi. Mas toda virada de tarde, no final da tarde, Deus vinha ter com o homem, vinha ter com Adão e com Eva, né? E agora eles se esconderam de Deus. Então, nós não podemos cair, né, nessa questão, né? Não podemos cair nesse princípio de fazer as coisas para Deus sem Deus. Hoje nós temos aí os comportores saindo, mas eles dependem de Deus, né? Eles buscam o Senhor. Eles não estão aí para sair, para vender, para isso. Não, a intenção deles não é essa. A intenção dele é alcançar as pessoas, salvar as pessoas, libertar as pessoas, orar para que as pessoas sejam salvas. Esse é o coração deles. Então, usando a piedade como fonte de lucro, né? E nós temos visto os testemunhos, né, maravilhosos daqueles que estão saindo, pregando o evangelho, levando a palavra para as pessoas. Oh, Senhor Jesus! Então, Moisés faz esse tabernáculo, e quando Moisés faz o tabernáculo ele tem o átrio exterior, né? Tem o santo lugar e tem o santo dos santos, né? Então, no átrio exterior, né, o primeiro móvel que nós encontramos ali no átrio exterior é o altar de holocausto, né? O altar de holocausto era para que o animal fosse imolado,
O animal era imolado ali no altar de holocausto. Quando uma pessoa pecava, ela levava um cordeiro, e esse cordeiro ele tinha que ser sem defeito, por isso ele ficava durante 4 dias ali sendo examinado pelo sacerdote para ver se não tinha algum problema de doença ou lesão física ou interna. Ele era examinado por 4 dias pelo sacerdote para ver se aquele animal era saudável. E aí, então, aquele animal era imolado e o seu sangue era derramado. E aí, então, o pecado dessa pessoa era encoberto, né? Era coberto o pecado dessa pessoa. Ou seja, ela era justificada, entre aspas, né? Pelo sangue daquele animal, ela era justificada. Então, o que acontece? Nós vemos que, quando nós entramos para a vida cristã, para a vida da igreja, existe também um altar onde a nossa pessoa é terminada. Todos nós precisamos passar por esse altar. Ou já passamos por esse altar. Esse altar, o Senhor nos trata nesse altar, né? O Senhor Jesus, ele também passou por esse altar. Ele também foi ferido, foi morto, né? E todos nós precisamos passar por esse altar de Cristo. Então, isso diz respeito à redenção, né? Mas, depois do altar de holocausto, onde o sacerdote oferecia o holocausto, vinha em seguida a bacia de bronze. A bacia de bronze, ela era para que Moisés e seus filhos, né, eles pudessem lavar as mãos, lavar os pés ali naquela bacia para poder servir ao Senhor. E o bronze na Bíblia, ele representa juízo, né? O ouro na Bíblia representa a natureza divina. A prata representa a redenção de Cristo. Mas o bronze representa o juízo de Deus. Então, eles se lavavam ali, né? Ali é como se ele estivesse passando pelo julgamento de Deus, se limpando, se lavando de tudo, todas as suas máculas, todos os seus pecados, né? Limpando as suas mãos, limpando os seus pés, onde que ele pegou, que ele tocou, onde ele andou. Ou seja, as mãos representam isso, né? Onde você toca, e os pés onde você caminha, suas ações, para onde você vai. Então, ali naquela bacia de bronze, ele era julgado, eles se limpavam ali, os sacerdotes, antes de entrar no lugar santo para servir ao Senhor, né? E aí, então, nós vemos que, depois de passar por todos nós hoje estamos sendo julgados também, né? Estamos passando pelo juízo de Deus. Aqueles que já têm Cristo estão passando pelo juízo de Deus, porque o juízo de Deus, de acordo com a Bíblia, começa pela casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, abra aí sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a ocasião de começar o juízo de Deus pela casa de Deus é chegado. Então, Deus começa o seu julgamento pelos seus filhos, pelos aqueles que creem nele, né? Hoje, como está sendo a nossa vida, o nosso viver, como está sendo as nossas ações, as nossas atitudes, ou seja, Deus hoje está nos julgando, né? Estamos sendo julgados hoje. Inclusive, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5 também, 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós cheguemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o corpo representa as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós usamos, se usamos nossos corpos como instrumento para o bem, ou se usamos nosso corpo como instrumento do mal, né? Ou seja, um dia todos nós vamos prestar conta a Deus de tudo, nossas ações, das nossas atitudes, né, perante de Deus. Ou seja, o juízo de Deus começa na casa, por dentro da sua casa já, né? Hoje nós já estamos sendo julgados, né? Hoje o Senhor já está nos julgando. É por isso que a gente diz que ninguém julgue ninguém, quem nos julga é Deus, né?
Então, hoje nós já estamos sendo julgados pelo Senhor, mas haverá um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, né? Então, após passar pela bacia de bronze, o sacerdote ele entrava num compartimento, né, mais interno, que era o santo lugar, o lugar santo, né? E esse primeiro compartimento, né, ao entrar nesse primeiro compartimento, havia 5 colunas. 5 colunas. Né? Essas 5 colunas, elas, na verdade, podemos dizer que ela representa no Novo Testamento os embaixadores de Cristo, porque ali o sacerdote, ele, na verdade, entrava ali no santo lugar para servir a Deus. Né? Ele passava aquele primeiro véu, tinha 5 colunas, tinha um véu inteiriço, ele não era aquele véu como uma cortina que tem uma abertura no meio que você abre assim, não. O véu, ele suspendia o véu para entrar. Né? Ele suspendia o véu para poder entrar. O véu era um véu inteiriço. Então, ele tinha esse primeiro véu e preso, né, uma travessa e preso em 5 colunas. E aí, nós vemos que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Então, aqui, os embaixadores estão orando para que o homem se reconcilie com Deus. Mas a pessoa vai dizer assim, mas quem é que tem que se reconciliar? Quando o homem chega no altar lá, que o animal é imolado, ali ele já é justificado, né, pelo aquele sangue de animal. Na verdade, ele é coberto, né? Ele é justificado, mas de uma maneira que o pecado dele é encoberto, né? Mas agora ele precisa passar além desse altar, ele precisa ir além e entrar agora no lugar santo. Né? Ali no lugar santo, só quem entrava era o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote e os sacerdotes. Né? Arão era o sumo sacerdote, seus filhos eram os sacerdotes, que entrava ali no lugar santo para servir a Deus. Né? Para servir a Deus. Então, Deus, na verdade, quer, depois que nós somos salvos, nos introduzir no serviço a Ele. Ou seja, não é uma questão de as pessoas dizem assim, eu faço obra para Deus, eu faço aquilo para Deus. Né? Muita gente tá tocando forró aí e está dizendo, agradeço a Deus por esse dom, por estar aqui falando. Né? Quer dizer, tudo a pessoa, tantas coisas que Deus não se agrada e que Deus não tolera, as pessoas estão dizendo que é em nome de Deus que está fazendo. Né? Mas, na verdade, Deus tem a sua maneira de como Ele quer que as pessoas sirvam a Ele. Né? O serviço a Deus também é de acordo com a maneira de Deus. Então, ali, quando eles adentravam o véu, ele tinha ali, né, essas 5 colunas que ele entrava, e logo quando ele entrava além do véu, né, ele tinha ali a mesa dos pães da preposição. Essas mesas representam a nossa reunião, né, a nossa ministério da palavra, onde nós recebemos a palavra de Deus como alimento. Então, era uma mesa com 12 pães, né, chama o pão da preposição. Então, Cristo ele se comparou como pão. Esses pães representam Cristo como nosso alimento. Cristo falou, eu sou o pão da vida. Né? Então, aquele pão ali é um tipo de Cristo. Nas nossas reuniões, nós precisamos ministrar a palavra de Deus como pão da vida, como alimento para os santos, para os irmãos. Ó Senhor Jesus, e nós precisamos também a cada dia nos alimentar da palavra de Deus, né? Desfrutar da Bíblia, dos livros espirituais, para que nós possamos ser supridos e alimentados. Também ali no santo lugar tinha um candelabro, que ele era todo feito de uma peça de ouro batido,
né, formava um candelabro com 7 lâmpadas, né, 3 lâmpadas de um lado, 3 do outro e uma no meio. E ali, esse candelabro, né, ele tinha um azeite, né, que enchia aquelas lâmpadas. Ela era como se fosse o candeeiro antigamente, né? O candeeiro que tinha aquele lugar que armazenava o querosene, né? E tinha aquele pavio que acendia. Então, só que naquela época não existia o querosene. Então, era um óleo que eles colocavam, né? Um óleo, um azeite, né? Para que esse azeite molhasse o pavio e o sacerdote e acendia aquele candelabro. Então, a luz daquele candelabro era uma luz artificial, né? Lá fora, onde tinha o altar, que era o átrio exterior, tinha uma luz natural, que era a luz do sol, né? Mas, adentrando o véu, nesse compartimento, primeiro compartimento fechado, adentrando esse véu, que estava preso a 5 colunas, tinha também, né, essa luz, mas era uma luz artificial, que era a luz do candelabro. Estava ali a luz do candelabro. E essa luz do candelabro, né, ela representa ali, esse candelabro representa também a luz que vem de Deus, a palavra que vem de Deus hoje, né, para que pudesse ali, então, orientar o povo, iluminar as pessoas com a palavra de Deus, assim como o Senhor iluminou aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E o Senhor falou, né, aquele que não tiver pecado seja o primeiro que atire a pedra, e todos então foram se retirando, né, foram tocados na sua consciência, foram iluminados pela palavra do Senhor, né? Então, a palavra do Senhor realmente traz luz. Então, esse candelabro também representa essa luz do santo lugar, que ainda é uma luz artificial. Mas, além do santo lugar, entrando mais, tem um outro compartimento chamado Santo dos Santos, né? E ali no Santo dos Santos era um lugar onde Deus habitava, onde estava a glória de Deus. Ali tinha uma luz permanente, uma luz que não era do sol e também não era artificial. Era a luz da glória de Deus. Então, você tem a luz natural lá fora, no átrio exterior. Você tem no santo lugar a luz artificial, mas lá, passando esse segundo véu, havia 4 colunas e um véu inteiriço também, que o sacerdote suspendia para entrar. E ali, então, lá dentro tinha a luz da glória de Deus. Só que antes de ele entrar para esse lugar santo dos santos, tinha um altar de incenso, né? Tinha um altar de incenso. Esse altar de incenso, ele representa ali as nossas orações, as orações dos santos, né? Isso é mencionado, inclusive, em Apocalipse, né? Fala que, Apocalipse 5:8 fala isso, né? Que o incenso, como as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, deixa eu ver, Apocalipse, isso mesmo, 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a taça com incenso, esse incenso é as orações dos santos. Então, ali no santo lugar havia o incenso. Então, numa reunião, numa vida da igreja normal, você tem o alimento, Cristo como o pão da vida, você tem a palavra de Deus para nos trazer luz, e você tem as reuniões de oração, que é uma das reuniões mais importantes hoje na vida da igreja, é a reunião de oração. Então, nós precisamos orar a todo tempo, e precisamos também estar juntos para orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí nós vemos que esse segundo véu, que dava acesso ao Santo dos Santos, só o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano lá. E mesmo assim, com muito medo, ele entrava com o incensário, ele jogava o incenso fino moído naquelas brasas, subia aquele fumaceiro, ele suspendia o véu, botava o incensário na frente, fazia aquela fumaça no lugar santo, e ele não via os querubins, que tinha
lá tinha também a Arca de Deus, e na tampa da arca, que era o chamado propiciatório, tinha 2 querubins voltados um para o outro, com as asas fechadas para frente, né? E aí ele não podia ver aqueles querubins que representavam a glória de Deus, senão ele era fulminado. Então ele ia com muito medo, com muito temor para entrar ali, e uma vez por ano ele ia ali para aspergir o sangue ao redor do altar, nas 4 pontas do altar, para expiação pelo pecado de ignorância de todo o povo de Israel, para perdão do pecado do povo de Israel. Ele não podia contemplar o querubim, por isso ele ia com muito temor para não ser fulminado se ele contemplasse os querubins da glória de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, nós precisamos perceber que ali, no Santo dos Santos, era difícil, né? Só Moisés tinha acesso sempre, né? Eu não vou ler hoje, mas a Bíblia fala que Moisés entrava sempre ali no Santo dos Santos para se avistar com Deus. Então, no Santo dos Santos havia a Arca do Testemunho, ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, né? Que era a natureza de Deus, e representa a divindade de Deus, o ouro, né? E a madeira de acácia representa a humanidade, né? É uma madeira muito nobre, especial naquela época. E ali no Santo dos Santos era um lugar onde o homem ele podia se encontrar com Deus, ter comunhão com Deus. No caso, o sumo sacerdote, mas ele não entrava para ter comunhão, porque ele não podia, né, mirar ali a face, né? Não podia contemplar ali para ele não ser fulminado. Então, o sumo sacerdote, ele na verdade entrava uma vez por ano, né? E ali com sangue, e ali para fazer a expiação pelo pecado do povo, né? Por quê? Porque todos nós pecamos e precisamos do sangue. O sangue ali via para cobrir, né, os pecados do homem. Em Romanos capítulo 3, voltando para Romanos capítulo 3, versículo 23, lembrando, e fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o homem pecou, carece da glória de Deus, então ele precisa ser justificado. E Hebreus, vamos lá em Hebreus capítulo 9, né? Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou seja, tinha que ter derramamento de sangue para haver remissão de pecado. Essa era a maneira do homem ser, no Antigo Testamento, justificados dos seus pecados por Deus, né? Então, Cristo, quando veio, ele veio como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais uma questão de sangue de animais, né? O sangue de animais, na verdade, não podia remover pecado. Hebreus capítulo 10, aqui no versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Ou seja, não removia o pecado da pessoa, mas encobria o pecado. Então, se a pessoa pecou, né, reconhece o seu pecado, leva um cordeiro, é imolado, o sangue é derramado, então ali o pecado é como se fosse encoberto. Mas não tratava com a origem do pecado no homem, que é a natureza caída, não tratava com isso, né? Não podia mudar a vida interior das pessoas. As pessoas tinham aquela natureza e continuavam com aquela natureza, não havia condições de ele ser mudado. Então, o sangue de animais, a Bíblia fala aqui claramente, né, que é impossível que o sangue de touros ou de bodes, né, remova pecados. Não tem como remover pecado, não é verdade? Ó Senhor Jesus! Então, nós vemos que somente Cristo, com o seu sangue, pode remover o pecado das pessoas. Só Cristo com o seu sangue, né? Só Cristo. Por isso que Colossenses, eu queria ler aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: acima de tudo isto, 14, cadê? 2,14, 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz.
quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles animais, ele tirava o pecado das pessoas, não removia completamente, ele cobria o pecado. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tira os pecados do mundo. Ou seja, Jesus, ele não encobre, o sacrifício de Cristo, ele não encobre o pecado das pessoas que crê nele e se arrependem dos seus pecados. O sangue de Cristo não encobre o pecado de Cristo, ele, na verdade, ele remove o pecado das pessoas, não é verdade? Ele não encobre, mas, pelo contrário, ele remove os pecados. Então, nós pecamos em Adão, fomos resgatados em Cristo, né? Justificados pelo sangue de Cristo, e agora, por meio desse sangue, nós podemos ter acesso a Deus. Podemos ter acesso a Deus. Por isso que aqui em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo... Cadê? 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Então, esse sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, né? E agora nós podemos nos reconciliar com Deus, porque esse sangue de Cristo, ele é perfeito. E não somente o sangue de Cristo nos purifica do nosso pecado, mas ele, na verdade, Cristo não somente nos purificou, mas ele nos deu a sua própria vida também, ao derramar o seu sangue, ao morrer, ressuscitar. A Bíblia fala que ele se tornou o Espírito que dá vida, e como Espírito ele veio habitar dentro do homem. Então, essa é a maneira do homem ser justificado no Novo Testamento. Não é através de obras, é através de crer em Cristo, no sangue de Cristo foi derramado na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, e quando o homem se arrepende, é lavado pelo sangue, e aí então Cristo vem habitar, e aí nós podemos ter comunhão com Deus. Porque lá no tabernáculo, quando Cristo foi crucificado, a Bíblia fala que o véu do Santo dos Santos, ele foi rasgado, se rasgou de alto a baixo. Significa que agora o novo e vivo caminho foi aberto. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos agora para ter comunhão íntima com Deus, que é aquilo que Deus queria lá no início do Antigo Testamento com o povo de Israel, mas não conseguiu. Mas aleluia que no Novo Testamento, por meio de Cristo, Deus conseguiu. Agora Cristo vem habitar não somente no nosso meio, no meio do seu povo, mas Cristo vem estar também dentro dos seus crentes, como Espírito. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que todos nós possamos agora estar diante do Senhor, contemplando e refletindo a glória do Senhor, que só o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, mas de acordo com 2 Coríntios 3,18, fala: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, estamos sendo conformados à sua imagem, né? Estamos sendo transformados à sua imagem de glória em glória, estamos sendo transformados à imagem do Senhor Espírito. Então, vamos contemplar o Senhor, vamos adentrar na comunhão com Deus. Vamos fazer a nossa obra a partir da nossa comunhão com Deus, aquilo que Deus nos mandou fazer. Amém? E aí não vai ser um peso também para ninguém. Então, justificados pela fé em Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem.